Boa tarde, gente. Primeiramente, prazer receber vocês de novo. Acho que um clima muito mais leve, né, do que nós tínhamos nas últimas coletivas. Agradeço vocês pela, de certa forma, até blindagem do que vocês têm feito no nosso trabalho. Então, agradeço vocês. Agradeço também por estar próximo, por estar aqui. Parabenizo o Luciano também. As coletivas sempre muito bem organizadas. Então, a gente consegue fazer um trabalho bacana e estar mais próximo do nosso torcedor através de vocês. Então, primeiramente, eu acho que é um processo muito bacana que o clube tem e que está dando certo. E acho que vocês conseguem sentir também a questão do ambiente quando vocês estão aqui dentro. Não só uma apresentação mais fria, né, por rede social, mas quando a gente tem esse contato olho com olho, eu acho que a gente consegue transmitir também aquilo que a gente está sentindo, né? Então, muito bacana receber vocês aqui. Hoje a gente vai apresentar dois atletas que eu tenho muito orgulho de estar trabalhando junto. Tá? O Cauã Jesus é um menino que eu já estou tentando trabalhar comigo há bastante tempo, já tentei em outros clubes que eu trabalhei, já tentei trazer. Um meia de extrema qualidade, uma batida de fora da área muito diferente, um menino que desde o tempo do Oeste já vem se destacando. Acho que precisava viver outras coisas, ter novos ares, então a negociação com o São Bernardo até foi um pouco rápida nesse sentido, mas é um menino que tem muita qualidade, muita personalidade e já chegou encantando nos treinos, então muito feliz que ele está aqui conosco. E outro menino, mas um cara mais experiente também, o Alisson. Para nós é menino que também já está um pouco mais judiado, né? O Alisson é um jogador que também conheci bastante do tempo do Cuiabá, um zagueiro de imposição, um zagueiro que nos dá tranquilidade não só para essa divisão, mas também já pensando em Campeonato Paulista, pensando daqui a pouco numa sequência de uma Série B, se Deus quiser que a gente consiga conquistar, ou de uma sequência de Série C já com um time mais fortalecido para a próxima temporada. Então é um jogador que nos dá tranquilidade também para pensar no futuro com mais sem tanta pressa de buscar jogadores nessa posição, até por todo o currículo que ele tem, por toda a história que ele tem dentro do futebol. Eu acho que vai nos agregar também mais uma liderança dentro da nossa equipe. Então, muito feliz em receber os dois. E acho que passo a palavra para eles. Depois, se quiser que eu fique aqui, eu não sei, fico à disposição de vocês. Tá? Alisson, boa tarde. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas e TH Mais Record. Primeiramente, seja bem-vindo a Campinas. Boa sorte agora com a camisa do Guarani. O Farni até citou a questão de liderança. E ao longo desta temporada, no início do projeto do Campeonato Paulista, foi muito questionado em relação a contratações antes do departamento de futebol profissionais que não estão mais no clube, mas em relação a jogadores muito jovens que chegaram a Campinas. Guarani numa média entre 20 e 25 anos dos jogadores. Acabou conseguindo permanecer na elite do futebol paulista, mas não começou bem a Série C. E aí começou a ser contestado ainda mais a questão de idade. Você, muito mais experiente, passou por diversos clubes, até aqui da nossa região e também fora do Brasil. O que o Alisson pode agregar, não só dentro de campo, mas você é aquele jogador que trabalha no vestiário, consegue conversar com a garotada mais jovem, para trazer também um pouco mais de confiança neste trabalho da diretoria do departamento de futebol, de mudar o ar do Guarani na sequência agora da temporada? Boa tarde, Matheus. Bom, eu acredito que a liderança ela não é só mostrada dentro de campo, né? Uma liderança ela engloba exatamente isso que você falou, é o extracampo, né? Eu acredito que o Guarani tem um plantel muito bom, independente da idade. Eu acho que o sucesso que o Guarani vai ter e já está tendo é essa opção de estar mesclando um pouco da experiência com a juventude, que eu acho que é uma ideia que vai dar muito certo para os planos do Guarani nas competições que está disputando e que irão disputar até o final do ano. Eu acredito que a juventude ela vem agregando bastante no futebol, mas a experiência, a liderança de pessoas que já tiveram bastante experiência em outros clubes e outras coisas ajudam eles a crescer cada vez mais. Então, acho que nós, um pouco mais experientes no grupo, viemos mais para agregar e ajudar eles a desempenhar o melhor para que o Guarani possa chegar no objetivo final, que é a Série B. Boa tarde, Alisson, Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Alisson, até dando continuidade um pouco da pergunta do Matheus, você chega no momento em que o Guarani praticamente consegue acertar, enfim, o sistema defensivo, né? São 3 jogos sem sofrer gols,
Tem aí o retorno do Alan Santos, combinando com a chegada do Diogo Silva. Enfim, o Guarani já começa a melhorar um pouco com relação, inclusive, a essa própria experiência que foi citado, né, dos zagueiros que eram mais jovens. Como é que vai funcionar essa disputa interna dentro do elenco? O que você consegue tirar nesse primeiro momento de chegar com esses zagueiros e qual a sua expectativa com relação à titularidade, com relação a buscar espaço no elenco do Guarani? Boa tarde. Eu acho que não há um momento melhor para chegar, né? Porque são jogadores da mesma posição, todos têm muita qualidade, pelo que eu percebi já no início dos meus treinos. Então, eu acho que quando você sabe que você vai estar competindo com pessoas que têm qualidade, você tem que, como sempre, nós damos o nosso melhor, só que você sabe que para você conquistar o seu espaço, você vai ter que trabalhar bastante. Então, é isso que eu coloquei dentro da minha cabeça e eu, claro, vou respeitar sempre, né, quem está jogando e vem fazendo um bom trabalho, como você mesmo citou, 3 jogos aí sem tomar gol, né, sem perder. E o Alisson, ele veio aqui, como eu disse, para agregar, para ajudar. Com certeza tenho uma ambição de jogar, de vestir essa camisa e jogar, estar dentro de campo, estar entre os 11, mas com todo o maior respeito a todos que estão jogando e todos que fazem parte da posição ali. Eu acho que isso daí vai definir no dia a dia, no treinamento, e eu tenho certeza que o professor vai escolher a melhor opção em prol do Guarani, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Tudo bem, Alisson? Sou Antônio Lupe, da Rádio CBN aqui de Campinas. Seja bem-vindo ao Guarani, sucesso. Você começa a temporada no Botafogo como titular, né, e depois acaba perdendo ali o espaço, mas na Série B você não recebe tantas oportunidades. No Sport, ano passado também, você fez poucos jogos. Eu queria entender por que você perdeu espaço no Botafogo em relação ao Campeonato Paulista para a Série B de Campeonato Brasileiro e também a temporada passada, se foi algum tipo de lesão, algo que te atrapalhou para que você pudesse brigar por posição e ter um volume maior de jogos nesses 2 clubes. Boa tarde. Eu acho que a questão de eu não ter atuado tanto no Botafogo como no Sport foi uma questão questão treinador. Cada treinador tem o seu estilo, cada treinador tem o seu método de pensar, de agir, né? No Sport eu cheguei no meio do campeonato, na segunda fase da Série B, e o Sport já tinha jogado praticamente um turno, então acho que ele já tinha mais ou menos uma base. Claro que quando eu cheguei também chegou junto outro treinador, um treinador novo, onde eu comecei a ter espaço, mas logo depois ele saiu e chegou outro treinador, né? Então, como eu disse, as questões de poucas atuações é mais questão de opção de treinador, né? Graças a Deus eu nunca tive problema com lesão na minha carreira, eu não fiquei de fora por questão de lesão, mas mais opção de treinador mesmo, né? Mas, independente de tudo, como eu disse, o líder ele não é só um líder ali quando está jogando dentro de campo. Eu acredito que o nosso sucesso de conquistar o acesso para a Série A lá no Sport, eu pude contribuir bastante com conselhos, ajudando os amigos, companheiros no momentos difíceis, porque passamos momentos difíceis também. E volto a dizer, a liderança faz parte disso. A gente ali às vezes não está ali dentro de campo, né? Mas ali por fora a gente está fazendo o nosso trabalho para que o objetivo do clube no momento aconteça e aconteça com êxito. E é isso que eu posso estar passando aqui. Claro que nem eu falei, eu vim para o Guarani para somar, para ajudar, quero jogar com certeza, mas eu estaria aqui à disposição para ajudar da melhor forma possível. Bom, Alisson, a última da minha parte, a gente sabe que você é destro, né? Queria entender um pouco melhor qual lado melhor da zaga que você costuma atuar, onde prefere jogar, e se puder falar um pouco sobre a sua experiência no futebol de Israel, que é incomum aqui para o Brasil, né? Como é que é a relação com outros brasileiros lá por Israel, se puder falar um pouquinho. Uhum. Bom, eu sou destro, mas já joguei tanto pela direita como pela esquerda. Claro, pelo fato de eu ser destro, prefiro jogar pela direita, mas não vejo problema em jogar tanto pela esquerda como uma linha de 3, jogar como um zagueiro central. Fiz isso daí bastante em 2023 com o Antônio Oliveira. Eu acredito que assim, que fora do país você aprende bastante coisa, culturas diferentes, e isso te ajuda a amadurecer como homem, como jogador, como pai de família, né? Eu em Israel
agreguei bastante coisa na minha vida, principalmente na parte de questão de caráter, né? Israel é um país que preserva bastante pela família, né? Questão de futebol, é um país que, como você mesmo falou, não é muito citado, mas é um futebol muito competitivo, muito forte. Os times grandes, eles procuram investir bastante em treinadores europeus que trazem né, o método de trabalho da Europa, e é um campeonato bem competitivo. Eu estive em Israel por 7 anos, né? Minha filha nasceu em Israel, falo hebraico, né? Então eu estava bem adaptado ao país. Só que a gente, como o Farney falou, né, na questão do nosso amigo, às vezes a gente precisa mudar um pouco os ares, né, pedir outras coisas para a vida, e aí eu acabei saindo de Israel, mas é um país que eu só tenho a agradecer, porque eu conquistei muitas coisas, me ajudou muito na minha carreira, e hoje a carreira que eu tenho, sou muito grato a eles por aprender muito em questão de caráter, né, família e tudo, e também me ajudar a desenvolver o futebol que eu tenho hoje, né? Aprendi muito com treinadores estrangeiros lá e pude trazer isso daqui para o Brasil. Alisson, queria a sua opinião, até saber como foi ao longo da sua carreira e o que você acredita em relação a isso, sobre uma estratégia que hoje no futebol brasileiro já ficou corriqueiro, que é a saída do goleiro com os zagueiros, né? O sistema defensivo começando a trabalhar as jogadas para entregar para o meio de campo. Como que você pensa nesse estilo de jogo? Se você tem facilidade para sair também jogando com a bola nos pés? Porque a gente já viveu aqui mesmo dentro do Guarani ao longo do ano passado e deste ano, alguns momentos que o torcedor deu aquele suspiro, aquele friozinho na barriga com medo do goleiro ou o próprio zagueiro perder a bola e entregar para o ataque do time adversário. Você tem essa facilidade? Como você pensa em relação a essa estratégia dentro do futebol? Hoje em dia o futebol tá bem moderno, né? Hoje em dia os goleiros têm trabalhado bastante, adquirido bastante qualidade para sair jogando. Eu sou um cara também que eu gosto muito eu sou um cara de criação, gosto muito de sair jogando, mas também sou aquele cara que entendo a situação do jogo ali. Se não é o momento que não dá para jogar, a gente faz o que tem que fazer, né? Mas com respeito a isso, eu acho muito bom, porque a gente cansa de ver aí lances que geram gols e a saída sai do pé do goleiro. Eu acho que uma boa saída no pé do goleiro, a gente consegue quebrar linhas, consegue achar espaço, coisas que às vezes o adversário não espera. Mas ao mesmo tempo nós temos que ser cautelosos porque há momentos para ser feito e pessoas certas para ser feito também. Então, assim, tudo tem que ser analisado, tudo vai de acordo com o adversário também, ou dentro de casa ou fora de casa, é tudo uma análise, mas eu sou muito a favor a respeito disso. Com certeza, às vezes até a gente ali dentro passa um friozinho na barriga, imagina os torcedores, mas às vezes é necessário, às vezes, você arriscar um pouquinho, porque com certeza lá na frente vai ser concretizado com sucesso. Ô Alisson, se o Marcelo Fernandes optar por começar a utilizar você nesse duelo contra a Itabaiana, está pronto? Porque o mês de junho para a Série C é um pouco estranho, né? Nós ficamos aí 10 dias sem jogos, aí tem essa rodada do dia 14 e 15, depois só dia 28, tem mais um período longo que pode ser utilizado para vocês que estão chegando aí bem perto do fechamento da janela. Está pronto? Se precisar de você como titular, tá beleza a parte física? Eu tive uma conversa com o Marcelo, foi uma conversa bem legal, bem franca, né? Eu falei para ele que eu estou à disposição, né? E deixei a opção de, né, o que ele decidir. Uma, como nosso amigo mesmo falou, nós viemos de 3 jogos com uma zaga bem sólida, bem competitiva, né? E deixei à disposição dele. Com certeza vou estar sempre à disposição, mas eu acredito que o momento certo vai chegar, se for agora ou se não for, estou trabalhando para que no momento certo eu possa ser útil e possa ajudar o Guarani da melhor forma possível. Estava olhando aqui, seu primeiro contrato, porque assim, a gente já está aqui há um bom tempo no futebol e sempre que os clubes de Campinas jogavam com o Oeste, eu lembrava do seu nome. Aí eu fui buscar, são mais de 90 jogos, e você assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe de Barueri com 16 anos, né? E aí você teve uma trajetória, tentou mudar um pouquinho, indo para o São Bernardo, como o Farney falou, e agora tem essa experiência de vestir a camisa de um outro clube, no caso do Guarani. Como é que você encara essa oportunidade, mesmo na tua carreira, as coisas começando meio que rápido demais? Seja bem-vindo. Boa tarde. Foi muito rápido para mim mesmo. Como você falou, meu contrato foi com 16 anos, lá no Oeste.
Até a coincidência, meu primeiro jogo como profissional foi aqui no Brinco, Oeste Guarani. Foi muitos tempos no Oeste, foi uma caminhada muito longa, desde a base, desde o profissional. E teve uma proposta do São Bernardo. Daí eu sentei, conversei, me interessei e fui pro projeto do São Bernardo. E lá fiz bastante jogos, joguei também, foi uma experiência muito boa. Só que chegou um tempo que ficou muita encheção de saco pro meu lado. Acho que não tinha mais paciência com o Cauã e tal. E eu cheguei para a diretoria, pedi para sair, para me retirar. E teve a proposta do Guarani. E estou muito feliz, estou bastante focado, determinado e espero ser muito feliz com essa camisa. Boa tarde, Cauã. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Seja bem-vindo ao maior do interior. Cauã, a gente viu que no ano passado você fez 18 jogos, né, pelo São Bernardo, 2 gols, 2 assistências. Vai até outubro jogando e depois tem um gap ali. Você volta a jogar só em abril, se não estiver enganado, não é isso mesmo? Em abril. O que houve nesse período? Foi por conta de alguma insatisfação? Houve alguma lesão? O que te tirou dos campos nesse período e como você está fisicamente até por conta disso? Boa tarde. Como você falou, ano passado eu fiz 18 jogos. No Paulistão não fiz bastante jogos, mas acho que na Série C foi a maioria. Terminei jogando no São Bernardo. Daí fiz a pré-temporada, tudo certinho, mas no Paulistão foi a opção do treinador mesmo. Sempre não foi lesão nenhuma, graças a Deus. Sempre vim treinando, focado, sempre fui bastante dedicado na minha carreira. E vim para o Guarani. E estou bem fisicamente, desde o primeiro dia sempre treinei com o grupo. Estou preparado, se for para jogar domingo eu já estou preparado. Cauã, boa tarde. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas, TH mais Record, bem-vindo também a Campinas, ao Brinco de Ouro da Princesa. E até em relação ao próximo jogo e aos próximos, né, adversários do Guarani, em relação ao Cauã dentro de campo, prefere jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito? A gente acompanhou há um bom tempo a sua trajetória, até pelos vídeos também, a velocidade que você tem dentro de campo. Como que gosta de jogar o Cauã e algumas das suas características, até para o torcedor bugrino que não conhece o Cauã Jesus, conhecer um pouco mais antes de entrar em campo. Boa tarde. O ano passado, a maioria dos meus jogos foi pela beirada. Sempre joguei de extremo ali. Acho que foi dos 18 jogos, foi o 18 pela beirada. Mas, como no Oeste, eu sempre joguei por dentro. Sempre joguei como 10, 8 ali. E agora, no Paulistão, voltei para dentro, pelo meio. Eu não tenho uma opção. Eu gosto de jogar nas duas. Eu dou bem nas duas. Sou um atleta que gosta de finalizar bastante. Igual você falou, ser rápido, dedicado. E bastante intensidade, passe bom, chute bom. Esse é o Cauã. Ô, Cauã, você estava jogando a Série C para o São Bernardo, né? O Guarani está na mesma divisão, então eu queria que você fizesse uma análise, né? Porque muitos atletas, eles falam que o mais importante nessa primeira fase é você pegar uma vaga ali entre os 8 e depois é outro campeonato, né? Como é que você enxerga essa preparação do Guarani? Claro que é um time totalmente diferente, até a gente estava discutindo hoje, né? Que o time que vai jogar contra a Itabaiana é um time que pode ser bem diferente do que começou o jogo contra o Retrô na última partida. Esse momento do Guarani na divisão, está ali brigando na parte de baixo, mas como é que você enxerga essa disputa da Série C, já que você vinha jogando ela pelo São Bernardo? Vou para o meu terceiro ano de Série C. Joguei no São Bernardo e foi um aprendizado, porque lá o foco era sempre classificar em primeiro, e eu acho que no quadrangular muda, é outro campeonato, então o foco é classificar entre os 8, depois nas duas chaves lá eu acho que é outro campeonato, então no Guarani vem no jogo importante agora contra o Itabaiana. Eu acho que é um divisor de águas, se na Gaiana já está lá em cima. E eu acho que vai ter que estar entre os 8. Classificando já é outro campeonato depois para frente. Até aproveitando um pouquinho sobre suas características, né, você foi apresentado como atacante, nas suas fichas te fala como meia, né? E o Guarani ele tem uma grande carência no meio do campo, né? Até essa abertura de janela, inclusive, eu vi uma discussão a respeito se o Guarani teria um meia, se não tinha um meia. Chega aí o Diego Torres, é claro, né? Bastante experiência, muito bem recomendado e tal. Mas naquela conversa sua ali de canto com o Marcelo Fernandes, o que está definido? Você vem para atuar como meia, vai treinar como meia para ser um reserva, para ser uma alternativa de buscar a posição com o Diego Torres, já que o Guarani tem um excesso de atacantes nesse momento? Qual a posição que o Cauã vai atuar no Guarani? Eu conversei com o professor ali, ele perguntou onde eu
preferia jogar. E eu falei que, como eu disse, no ano passado eu atuei muito de extremo. Então, eu me dou bem como extremo e como por dentro. Então, aí vai ser a opção dele, porque eu deixei claro para ele que o Cauã joga por dentro e joga pela beirada também. Então, eu acho que já vai ser a opção do Marcelo. Então, eu tô preparado pelas duas funções. O Cauã, ao longo até antes, né, da abertura da janela e ao longo dela também, nós questionamos a própria direção do Guarani, o departamento de futebol. O próprio presidente disse que o Guarani não traria mais apostas, jogadores que poucos conheciam e que poderiam crescer conforme a temporada. Enfim, o Guarani foi ao mercado, contratou jogadores experientes, mas contrataram jogadores jovens também. É o seu caso, é o caso do Kelvin Gomes também. Como você encara também essa sua chegada e esta confiança que a direção coloca na contratação do Cauã Jesus, mesmo menos experiente do que outros atletas que chegaram, mas você chegando num clube campeão brasileiro, mas que ainda vive um momento de reconstrução, disputando a Série C e ainda na parte de baixo da tabela? Eu só tenho que agradecer o Guarani por acreditar no potencial. Eu acho que nós temos que vir aqui para ajudar o Guarani. Acho não, tenho certeza que tem que vir aqui para ajudar o Guarani. E, como você disse, foi uma aposta. Estou aqui para me dar meu melhor, vou dar meu melhor, dedicado, sempre, como sempre fui. E ir atrás do acesso. Primeiro o acesso para depois ser campeão. Então, esse é o foco, eu acho, de todo mundo do grupo, da diretoria, de todo mundo, é o acesso. Então, hoje estou muito feliz e bastante dedicado para conseguir esse acesso para o Guarani.